Olá pessoal, vamos falar sobre as afasias. Afasia é um distúrbio de linguagem devido a uma lesão no sistema nervoso central. Então, o que acontece com o paciente quando ele tem este quadro de afasia? Ele vai ter uma alteração tanto da compreensão quanto da emissão oral e gráfica, muitas vezes, além de alterações de cálculo. Então, pensando em todos esses impactos que o paciente vai sofrer no dia a dia dele, ele precisa ser avaliado por um profissional capacitado, que é o fonoaudiólogo, através de uma série de testes. A gente tem padrões para a população brasileira desde 2016, que a gente pode avaliar o paciente e comparar com outras pessoas de mesma idade, mesma escolaridade. Chama-se Bateria MTL Brasil, é o que tem de mais recente no Brasil publicado e por acaso eu sou uma das autoras desta bateria. É mais para as pessoas terem acesso e saberem que existe publicação adequada para poder avaliar o paciente. Uma outra questão importante é como esse paciente vai ser reabilitado. Então, como eu disse, existem diversas formas. A gente pode iniciar por um processo de terapia suplementar e alternativa, que seria a comunicação alternativa, ou não. Eu posso reabilitar pensando na emissão oral do paciente. Vai depender muito do padrão das dificuldades apresentadas por este paciente e aí o plano terapêutico deve ser delineado. Existem coisas novas hoje na literatura relacionada à reabilitação. A gente sabe que a neuromodulação pode contribuir bastante, apesar dos estudos ainda serem bem iniciais e não são todos os profissionais capacitados a desenvolver esta técnica, mas a neuromodulação não faz nada sozinha, ela tem que ser sempre usada como um adjuvante à terapia fonoaudiológica convencional, pensando em cada manifestação apresentada pelo paciente. Em relação ao que se pode fazer, que é comum para todos os pacientes, existe um site muito importante que chama-se redereabavc.com.br. Os pacientes podem acessar e tem diversas dicas que a família deve seguir quando o paciente tem, por exemplo, um quadro de afasia. Tem outras dicas lá, dicas sobre físio, sobre TO, e aí este site ele é inteiramente gratuito e o paciente pode acessar ou o familiar. Mas, por exemplo, se você tem um familiar com afasia e você quer ajudá-lo, procure nunca, de forma alguma, completar o que ele vai falar. Isso é uma dica extremamente importante. Se você não tem tempo de se comunicar com ele, deixe para depois, porque tem que ser naquele momento e respeitar o espaço dele. A lentidão do processo de comunicação do paciente não pode ser vista para nós como um momento de ansiedade. Pelo contrário, nós temos que deixar o paciente se comunicar de forma fluida. Por isso, não completamos de forma alguma a fala dele. Uma outra dica importante é reduzir a frase quando vamos falar com o paciente. Nunca utilize, por exemplo, vá pegar aquela meia que está na segunda gaveta. Pegue sua meia. Se o paciente perguntar onde ou ele der algum sinal, se fazendo entender onde está o local, aí você diz onde ele deve pegar. Se a gente divide a frase, facilita para o paciente a compreensão. E isso melhora a qualidade de vida dele no dia a dia. Então, espero que vocês tenham gostado deste material, que isso possa auxiliar diversos pacientes, diversos familiares e profissionais que têm relação com estes pacientes. E estou à disposição. Se vocês quiserem meu contato, vocês vão poder acessar neste site. Obrigada!